Olá, está no ar o TV Câmara Especial, o programa que traz a memória do Legislativo de Porto Alegre. Na edição de hoje, o nosso convidado é o ex-prefeito e ex-vereador da capital, José Fortunati. Muito prazer em recebê-lo aqui, prefeito. Muito obrigado pela sua presença. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. É uma grande alegria, uma enorme satisfação voltar a esta casa, que é uma casa por onde passei com muito orgulho. Orgulho de ter sido vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E é sempre muito bem estabelecer essa relação através da TV Câmara, que tem uma audiência fantástica. Prefeito, vamos chamar pela liturgia do cargo, né? É um hábito. É o hábito, né? Prefeito, a gente faz uma pergunta inicial aqui para os nossos convidados, né? Até para matar uma certa curiosidade, né, dos nossos telespectadores, né? Por onde anda e o que faz José Fortunati? Nesse momento, virei secretário municipal de Canoas. O prefeito Jairo Jorge, que reassumiu o cargo há poucos dias, acabou me convidando para coordenar uma área que eu valorizo muito, sem dúvida nenhuma, que é exatamente a questão climática ambiental. Então, eu assumi como secretário chamado Escritório de Resiliência Climática, que cuida, é um tripé, na verdade, cuida da defesa civil, obviamente, quando temos intempéries, a defesa civil entra em campo, faz o monitoramento do clima para os próximos dias e para o futuro e pensa projetos em parceria com outras secretarias no que diz respeito à questão ambiental. Nisso está também a educação ambiental, que junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente procura transformar a mente das nossas crianças. No nosso caso, chamando a atenção para coisas muito simples, mas fundamentais. Como exemplo, mostrar para a criança quão danoso é para a cidade jogar uma lata, um pequeno lixo no chão, uma garrafa vazia. A gente explica todo o ciclo, vem a chuva, leva para o bueiro descarrega e acaba entupindo, literalmente, a nossa casa de bombas, que é fundamental, especialmente em Pelotas, em algumas áreas. Se a casa de bombas falha, como aqui, aliás, no 4º Distrito em Porto Alegre, no Sarandi, o alagamento acontece. Então, esse é um trabalho que a Secretaria faz. E essa é uma pauta que o senhor traz, né, na sua trajetória, né, prefeito? O senhor, na sua gestão aqui à frente da cidade, né, do município de Porto Alegre, trabalhou muito fortemente essa questão, né? Foi cidade resiliente também, né, Porto Alegre, né? Vamos lembrar um pouquinho dessa... Até Porto Alegre, obviamente, nós temos esse fantástico lago, Rio Guaíba, mas temos um problema que é a cota de vários bairros, especialmente Cidade Baixa, Centro Histórico, Humaitá, Navegantes, indo para o Sarandi. Esta cota é uma cota baixa em relação ao nível do Guaíba. Por isso muita gente não compreende a própria importância, não compreendia, aliás, agora passou a compreender, a própria importância do Muro da Mauá. Porque quando era prefeito, o pessoal atacava muito o muro pela questão estética. Hoje o pessoal se dá conta que a questão estética tem que ficar em segundo lugar. Então nós temos um sistema que obviamente procura monitorar isto, um represamento da águas que tem quase 70 quilômetros, que começa no sul da cidade, lá por Ipanema, vem percorrendo o centro da cidade, vai até o Sarandi. Quer dizer, quem passa por cima literalmente da freeway, está passando por cima de um dique. Exato. As pessoas não sabem. A Beira-Rio, um dique. Na época o Colares teve a sabedoria de abrir a Avenida Beira-Rio sobre o dique. Então, nós temos esse histórico extremamente complexo em Porto Alegre. Por isso, nós desenvolvemos toda uma atividade chamada de resiliência climática. Fizemos uma parceria com a Fundação Rockefeller e, a partir daí, fizemos, obviamente, um grande esforço com a cidade de Porto Alegre, associações civis, Brigada Militar, as 17 regiões do orçamento participativo, criando toda uma cultura de resiliência, ou seja, uma cultura que preparasse a cidade para enfrentar as intempéries. Isso acabou dando muito certo em Porto Alegre, tanto é que fomos premiados mundialmente pela Fundação Rockefeller em função desse projeto. E isso é uma questão que ela precisa ser perene, né, prefeito? Porque a gente já viu que os eventos climáticos, eles tendem a se tornar mais frequentes e mais graves, né? Exemplo, ano passado, né? Maior intensidade de chuvas, com ventos cada vez mais violentos. Eu me recordo, eu moro aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, na Praça Matriz, ao lado, todo mundo sabe onde eu moro. Quando eu fui comprar um apartamento, estava com minha esposa na calçada olhando para o edifício. Passa um
era tinha sido meu professor de física na universidade. Disse, Fortuna, o que está fazendo? Estou pensando em comprar um apartamento nesse edifício. Ele olhou e disse, a primeira coisa que tu faz, muda todas as persianas, coloca reforço nas esquadrias. Perguntei por quê? Porque os nossos estudos mostram uma projeção, isso há 30 anos, mostra uma projeção de um aumento considerável de ventos e chuvas nos próximos anos. Eu pensei, disse, bom, pode ser, mas nos últimos anos, se eu tinha qualquer dúvida há 30 anos atrás, de 2015 especialmente para cá, e falo 2015, quando as ilhas literalmente sumiram, nós tivemos que fechar as comportas do Muro da Mauá, enfim, começou a se perceber claramente que a natureza não estava brincando, e a partir daí, de uma forma sequencial, com períodos cada vez mais curtos, é só nós vermos novembro e agora janeiro, cada vez mais curtos, com ventos fortes, com temporais, com ciclones, tomando conta da nossa região. Então é muito preocupante. Aquela marca de 2015, né, prefeito, já tinha sido histórica, né? Já tinha sido histórica e veio uma outra ainda, né? Que ultrapassou. Passado, que ultrapassou, né? Então isso mostra que, na verdade, nós não estamos livres. Tem muita gente, quando a gente fazia o debate sobre a existência do Muro da Mauá, eu me lembro, era um dos poucos defensores públicos, não, isso não tem problema. E dizia, olha, pessoal, nós estamos aí com aquecimento global, obviamente os polos estão derretendo, isso vai ter consequência, está provado. Agora ninguém mais discute isso, a importância do muro. Está comprovado aí. Está comprovado, se discute a altura, se é eficaz ou não, mas que é necessário o muro, ninguém mais discute. Prefeito, o senhor passou aqui pelo Legislativo, né, vereador entre 2001 e 2004, presidiu a Câmara em 2002, né, para a gente fazer um paralelo, né, daquele período para hoje, né, qual era o grande debate, né, que se tinha naquele momento ali? Bom, primeiro é só uma observação. O meu mandato foi de 2001 a 2004, mas na prática eu fui vereador 2001 e 2002, que ao final de 2002, eu acabei, por convite do governador Germano Rigoto, em 1º de janeiro de 2003, eu me licencio da Câmara para assumir a Secretaria Estadual da Educação. Né? Então, eu fui vereador 2 anos, segundo ano presidente, tive a honra de ser presidente. Bom, é óbvio, já se passaram mais de 20 anos, então as mudanças elas são bastante fortes, especialmente no que diz respeito à comunicação. Por quê? Porque nós temos aí, nesses 20 e poucos anos, o advento das redes sociais. Falar-se em rede social em 2001, 2002 era uma coisa descabida. Futurista, né? O que é isso? Futurista. Hoje é impossível nós pensarmos o legislativo sem a presença das redes sociais. Quer dizer, na época, para nós nos comunicarmos com a população, era toda uma outra dificuldade. Dependíamos apenas dos meios de comunicação de massa, que normalmente dão muito mais cobertura para o Congresso Nacional, que é óbvio, para a própria Assembleia Legislativa, e normalmente a Câmara fica no último plano. Com o advento das redes sociais, essa comunicação, ela obviamente se transforma muito. Ela transforma o país como um todo e a Câmara, nesse aspecto, mudou muito. Então muda a dinâmica da Câmara muito em relação à comunicação. No restante, eu tenho assistido algumas sessões, não muda muito, não. Na verdade, os debates continuam acalorados, enfim, de forma muito clara. Quando um episódio, só vou fazer uma referência, que é um episódio que marca, na verdade, 2001, 2002, são as Torres Gêmeas. Eu estava no meu gabinete, trabalhando normalmente no meu gabinete, lembro como se fosse hoje. E um jornalista que sai, o meu gabinete era bem perto da assessoria de imprensa, antes de entrar no plenário. Vai lá correndo e diz, vereador, está acontecendo uma coisa que ninguém está entendendo. Fui lá olhar, a imagem não era muito boa, inclusive, do famoso o famoso atentado nas Torres Gêmeas lá em 9 de novembro de 2001. Então isso marcou porque eu era vereador, então isso é uma das coisas que eu sempre lembro quando eu falo no período em que aqui estive nesta casa. O 11 de setembro, né, todo mundo se lembra, né, naquela data, né, de onde o que estava fazendo, né, o que estava acontecendo, porque isso foi marcante, né, para
a humanidade naquele período. Para o senhor, vendo os debates hoje, né, prefeito, o embate político, né, aquele debate, como é que o senhor vê assim, a política hoje? Né? A gente falou nas redes sociais, onde a velocidade da informação ela é muito marcante, né? Mas na sua época tinha uma questão mais de busca de consenso, o debate era mais nesse sentido, porque hoje a gente vê uma questão mais polarizada, né? Uma questão mais diferente, né? Digamos assim, né? nesse processo. Sem dúvida, né? Clayton, isso mudou no país. Né? Com a polarização que começa, pelo menos em 2018, de forma contundente, foi se acentuando ao longo do tempo, atingindo seu ápice na eleição do ano passado. Eu não tenho dúvida de que, aliás, de 2022, nós estamos em 2024 já, eu não tenho dúvida de que esta é uma mudança radical. Eu me recordo que nós tínhamos vereadores que, acima de tudo, procuravam fazer uma discussão no mérito, fazer composições. O vereador João Antônio Dibe, Pujol, poderia aqui citar tantos que realmente contribuíam para que o debate fosse um debate de ideias. E que, ao final, nós construíssemos consensos. O que eu vejo hoje é que esta polaridade entre esquerda e direita ela acaba se sobrepondo, muitas vezes, à própria discussão de projetos, das ideias. Você é contra, e aí se busca, na verdade, um gancho com a questão nacional, muitas vezes, com o que, obviamente, a pessoa está perfilada, ou com a esquerda ou com a direita, Lula ou Bolsonaro, e isso acaba contaminando os projetos. Eu acho que hoje se discute menos, objetivamente, o mérito dos projetos do que na minha época. Não é saudosismo, é simplesmente uma constatação. Constatação muito clara. Como nós temos hoje essa transmissão em tempo real, não só através da TV Câmara, mas também os vereadores fazem questão de colocar o seu assessor a transmitir pelo celular o que ele vai para a tribuna, então ele não está aí falando com a cidade como um todo, está falando para o seu segmento. E quando a pessoa só fala para o seu segmento, ela tende a radicalizar, ela tende, obviamente, a forçar um pouco a barra. Então isso tem dificultado, isso eu percebo, tem dificultado o entendimento. Projetos que aqui passam muitas vezes poderiam ser melhor construídos se essa polarização não fosse tão intensa. Não significa, quero deixar muito claro que não existem projetos onde a busca do consenso ela aparece, mas com muito menos intensidade do que acontecia lá no início do ano de 2000. De qualquer forma, né, prefeito, a gente percebe que mudou-se a forma de fazer política, né? Completamente. É o que eu digo, e quando se fala do momento anterior, eu faço política há 48 anos, então não existe saudosismo, dizer esta é uma época melhor. Cada época tem as suas características. A sua, né? Nós temos que compreender o momento histórico. Então, eu não sou daqueles que dizem, porque na época era melhor. Não. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem coisas que eram melhores, tem coisas que não eram melhores. Então, nós temos que analisar, na verdade, cada momento histórico, como é que o parlamento se organiza, se comporta naquele momento histórico. Como exemplo, 2023, nós tivemos, enfim, uma ebulição, tivemos uma possibilidade de realmente termos um golpe, algo inédito no país, com os 3 poderes sendo invadidos. Então, isso tomou conta, obviamente, da política nacional. Isto, no bom sentido, também acabou sendo levado para a Câmara de Vereadores. Não tem como imaginar, a Câmara de Vereadores tem que se preocupar com as questões locais. Tem, sem dúvida. Com a saúde pública, com assistência social, educação pública, tudo bem. Mas não tem como imaginar que a cidade seja uma ilha separada do restante do país. Então, se há uma tentativa de golpe de Estado, naturalmente o debate tinha que acontecer. E como aconteceu? E aconteceu com muita intensidade em Porto Alegre. Até porque Porto Alegre sempre foi uma cidade muito politizada. E esta politização faz com que o debate, além das questões locais, também leve para as questões nacionais, o que eu acho correto. O fazer política, prefeito, na sua avaliação, né, e a ideia do programa é fazer esse ir e vir, né, buscar daquele momento para esse, né, do que a gente está vendo, até para a gente possa também mergulhar na história, né, e ver como é que
chegamos até aqui, né? Como é que isso como é que isso influenciou, né, no processo político da cidade. Eu lhe pergunto essas questões, assim, até para a gente ver como é que antigamente a política se aproximava das pessoas, né? Como é que se dava o processo de participação política, né? Porque muitas vezes a sociedade pensa assim e tem essa questão de política isso, política aquilo outro. Muitas vezes sem se dar conta que a vida é a política, né? O dia a dia é político, né? A política partidária, né? Mas o fazer político e tudo isso deságua no plenário, por exemplo, né? Esse fazer político. Como é que se constrói isso, prefeito? Sei que é só pergunta de $1 milhão, mas como se traz de volta a população, né? Para que as pessoas possam se apropriar disso e possam ter o seu voto de forma consciente, buscar informações verdadeiras, fidedignas, cobrar do seu parlamentar, né, estar presente nesse processo todo. Sabe que essa é uma questão, Clayton, bastante complexa e muito interessante, porque com as redes sociais, obviamente, o trabalho do vereador, que, como disse antes, era praticamente desconhecido, porque dependia de um grande fato para que os meios de comunicação divulgassem, hoje qualquer pessoa tem acesso ao que qualquer vereador esteja fazendo aqui, porque todos usam as redes sociais, uns mais ou menos, uns com maior potencial, outros não interessa, todo mundo acaba utilizando. Então, eu que não conheço alguns vereadores, se eu quiser conhecer, é muito simples. Vou para as redes sociais e em muito pouco tempo, uma questão de 15 minutos, eu já sei o que o vereador pensa, como é que ele está se comportando. Então, esta é uma grande vantagem em relação a alguns anos atrás. Mas, em compensação, isso traz uma desvantagem, porque na medida em que as pessoas, de certa forma, acompanham pelas redes sociais, elas se sentem menos obrigadas a participar de forma ativa e presencial. Isso é visível. Isso é muito visível. Então, o pessoal diz, não, porque a sociedade está mais complexa. A sociedade sempre foi complexa. De acordo com a sua época, ela tinha sua complexidade. Então, o que hoje dificulta, eu acho que é um pouco isso. As pessoas se acomodaram. É muito mais fácil eu entrar na rede social, xingar, defender o meu ponto de vista, esbravejar, ofender, que é isso que muitas vezes acontece, de forma muito cômoda do meu quarto, da minha sala, da minha casa. Então eu não preciso, obviamente, fazer todo aquele esforço sair de casa, especialmente no inverno, que o nosso inverno é muito rigoroso, ir para um local de reunião, tentar me inscrever. Então, isso é cansativo, mas, obviamente, é o que acaba trazendo muito mais frutos na reflexão. Mas o fato de que as redes sociais propiciam esse conforto, esta comunidade, o cara pensa duas vezes, vou ficar em casa, vou assistir pela internet. Tipo, OP, Orçamento Participativo. Nós já transmitimos pelo Facebook, né? Na nossa época já transmitimos, e a gente percebia que muita gente assistia, e era uma audiência extremamente importante, mas isso, em algumas regiões, causava impacto negativo, de menor presença nas plenárias. Nós tínhamos que sempre estimular muito em cima de algum assunto polêmico, construção de alguma coisa que realmente movimentasse a cidade, para conseguir levar as pessoas, mostrando a elas que era indispensável a presença física no local. Na medida em que se pensa hoje o próprio OP, tanto presencial quanto complementado pelas redes sociais, a tendência é esvaziar o presencial. Não tenho dúvida. O que é uma pena. Que é uma pena, né? Porque está provado, e a pandemia provou isso, que, obviamente, os aplicativos facilitam muito a comunicação, mas não é a mesma coisa. Tanto é que as empresas que, basicamente, permitiram reuniões, estavam fazendo reuniões online, hoje estão voltando a fazer reuniões presenciais. É diferente, olho no olho, ver a reação, um argumento a mais, etc., do que do ponto de vista frio que a rede social impõe. Então, eu conheço muitos amigos empresários que, a partir de agora, a partir de agora a gente faz só online, pelos aplicativos, pelo Zoom, pelo Meet, sei lá o quê. Deu! Não, estão voltando a viajar, fazer presencial. Porque é dessa forma que se constrói as coisas. As próprias audiências públicas, né, elas vão voltar a ser presenciais, né? Até agora há pouco estavam online ainda, né?
E a audiência pública pressupõe, né, a presença, né, das pessoas, né, e muito se reclamava sobre isso, né, sobre vir, né, estar presente, né, ter mais pessoas participando ali para fazer esse debate olho no olho, como o senhor frisou, né. E isso faz muita diferença quando a gente vê o plenário lotado, né, quando vê as comissões cheias, né, vê a participação da comunidade ali presente, né, trazendo suas demandas, né, porque essa é a casa do povo, né, em última instância. Vou te dar um exemplo singelo. Eu, em 2019, fui a Portugal para fazer mestrado em ciência política. Peguei a minha mochila, me mandei para Portugal. Presencial. Então, minha turma era presencial, debates riquíssimos, fantásticos. E aí, em fevereiro, final de fevereiro de 2020, bom, a pandemia chegou em Portugal, antes do que chegar no Brasil. A universidade, como todos os demais institutos de educação, suspenderam as aulas e a aula passou a ser pelo Zoom. Bom, eu voltei para o Brasil, tinha por que ficar em Portugal, consegui embarcar na última hora, antes que o Bolsonaro fechasse espaço aéreo com a Europa. Voltei para o Brasil e continuei fazendo, com a mesma turma, o mestrado online pelo Zoom, via ao vivo. Não era a mesma coisa. Não é. Porque tu está na sala de aula, debatendo com teus colegas, com os professores, então mudar opinião, etc. Um interrompe, tu não tem a mesma liberdade através do Meeting, do Zoom, não é a mesma coisa. Então eu senti uma diferença, digamos, se aqui eu tinha uma participação em 100%, caiu para 50%, com toda certeza. Perfeito, para a gente também trazer algum paralelo de outros temas, né? Como é que da sua época ali, né, como vereador, né, como presidente da casa, né, 2001, 2002, como é que o senhor vê, né, o processo da cidade, né, a cidade como um ente vivo, né? Até ingressando no debate do próprio plano diretor, né? Como é que o senhor vê a evolução da cidade? Para onde é que caminha a cidade, né? Como é que a cidade se transformou nesse período? Eu fui convidado pelo prefeito, então prefeito José Fogaça, na sua primeira gestão, em final de 2006, para ser o secretário municipal do planejamento. Em função da morte de um vereador, Isaac Anhor, que era o secretário municipal do planejamento, eu acabei assumindo seu lugar. E fiquei durante o ano de 2007 e 2008, exatamente como missão do prefeito Fogaça, discutindo com a cidade o plano diretor. E foi uma coisa muito doida, porque a grosso modo, para quem olha o plano diretor, sabe que é uma peça jurídica extremamente técnica. Cada palavra pensada, enfim, cada vírgula devidamente colocada, porque senão muda totalmente o sentido. E eu diria, é uma peça para iniciados, arquitetos, engenheiros, advogados e ponto. Eu me dei como tarefa, e propus isso ao prefeito Fogaça, que topou, que eu discutisse com a cidade. Eu fizesse uma série de... Fui para vilas, para explicar o que era o bendito plano diretor. Óbvio que a primeira reação das pessoas é fazer demandas. Diz, não, aqui não é para fazer demanda, vocês vão para o OP, aqui nós vamos discutir a cidade. Como é que eu gostaria de ver a tua região daqui a 10, 15 anos? Então foi um período muito interessante. Eu não tenho dúvida que, pela primeira vez na história de Porto Alegre, lideranças populares passaram a entender o que era um plano diretor. E começaram a se engajar de forma mais concreta até no Conselho Municipal do Plano Diretor. Então foi uma coisa importante. Porto Alegre tem, enfim, uma característica de, ao longo do tempo, ter se desenvolvido basicamente em serviços de comércio, nessa atividade. Nós começamos a pensar no nosso governo, a partir exatamente de uma mudança no plano diretor do 4º distrito, em fomentar a tecnologia, que já começava a aparecer especialmente na PUC, Tecnopuc, na URGS, Unicinos, Tecnicinos, mas nós precisávamos traduzir isso para fora da universidade, com a participação da universidade. Por isso pensamos o 4º distrito. Fomentar o 4º distrito baseado muito na experiência de Barcelona. Barcelona, famoso @24. 22, né? Acho que, bom, já não lembro o nome, acho que é @22, está certo. E aí trouxemos o Piquet, que era o grande fomentador, Craque, né? Ajudou muito com as universidades. E aí esse tripé,
serviço comércio começou a também ser fomentado com as novas tecnologias. Eu percebo que a cidade tem realmente um potencial muito forte em relação a isso. Então esse é um aspecto que felizmente vem num crescendo. Porto Alegre se consolidando realmente como um centro tecnológico. Agora a própria realização do Summit mostra isso, né? Nós somos uma referência em inovação e isso tem sido bem aproveitado pela cidade. Quanto ao desenvolvimento da cidade, é algo complexo, é um debate complexo. Por quê? Porque, naturalmente, quanto mais a cidade se expande, mais problemas ela passa a ter. Tanto é que uma decisão que eu tomei durante o meu governo foi recuperar a área rural de Porto Alegre, que havia sido extinta em 1979. Porque eu percebi aquela área, se nós perdemos aquela área e ela realmente se desfigurar com a construção de habitações, isso vai gerar problema para a cidade. Além de nós perdermos uma área ambiental importante, agricultura. Porto Alegre sempre teve um viés de agricultura muito forte na região sul. Nós somos 21º, 22º município que abastece a Ceasa, e as pessoas não sabem disso. Tem muito Porto Alegre que não sabe que nós temos a Zona Sul. Então, nós recuperamos exatamente para preservar aquela importante área como a área agrícola, uma área que é fundamental. E, ao mesmo tempo, para impedir que esse crescimento desordenado não possibilitasse, não venha possibilitar a entrega de serviços para a cidade. Por quê? Para cada novo foco habitacional que tu tens na cidade, é bom descentralizar, mas aí tu tem que levar esgoto, água encanada, serviço, né? potável, uma unidade básica de saúde, uma escola, transporte coletivo, ou seja, na medida em que a cidade cresce e vai crescendo de forma desordenada, o poder público não consegue dar conta. Então é melhor que nós tenhamos uma certa concentração, eu digo certa porque isso também de acordo com os bairros, cada bairro tem a sua peculiaridade, de acordo com, obviamente, a própria conformação geográfica, termos uma maior concentração da população para que os serviços possam ser melhor oferecidos com melhor qualidade. Eu acho que o plano diretor ele tem, de certa forma, olhado isso. Mas é um debate que a Câmara tem um papel fundamental, porque mesmo lá em 2007, 2008, nós fizemos toda uma discussão com a cidade, mas a discussão final foi onde? Aqui na Câmara. Então, a Câmara teve uma importância fundamental, como sempre tem. O projeto do plano diretor ele começa no Executivo, por ordem do prefeito, pode ser mais ou menos participativo, mas a palavra final compete à Câmara. E tem algumas questões, né, prefeito, do plano diretor que são cruciais, né, até para a própria mobilidade, o processo de circulação na cidade, né? Como o senhor explicou aqui, né, o plano diretor é extremamente complexo, né, técnico, né, e ele mexe com o dia a dia da cidade, né, a realidade das pessoas, né? E tem alguns debates, né, prefeito, por exemplo, a mobilidade urbana, né, o transporte coletivo, né, são questões cruciais nesse processo de debate, né? Sabe que eu fico muito preocupado porque quando eu olho a realidade, não somente de Porto Alegre, para não ficar dizendo é só Porto Alegre, mas a realidade das grandes metrópoles, de que há um sucateamento do transporte coletivo, há um esvaziamento do transporte coletivo, por vários fatores, o surgimento dos aplicativos, o desemprego que cresceu durante a pandemia. De um lado, durante muito tempo as pessoas não puderam circular, depois o desemprego. Então isso é problemático, porque o direito de ir e vir se dá através do transporte coletivo de massas. Não se dá através do automóvel nem do aplicativo, porque o aplicativo é muito, muito simples. Eu quero sair da Câmara de Vereadores e vou até minha casa, que é no centro histórico. É fácil, mas se eu sair da Câmara e for até o Lami, até a Restinga, até a Bom Jesus, até a Cruzeiro, já é um peso bastante forte. Então o transporte coletivo tem esta função de me dar o direito de ir e vir, dar o direito de ir e vir especialmente para as populações mais carentes, para as populações que precisam, que trabalham, que se deslocam, que tem que ir para o hospital, tem que ir para o médico, enfim, é fundamental. Por isso o tema transporte coletivo tem que voltar
a cena com muita intensidade. Quando eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, 2015-2016, nós tensionamos muito no Congresso Nacional em cima de um projeto chamado REITUB, Regime Especial de Inclusão do Transporte Coletivo. Bom, o que era isso? Era um projeto global que procurava olhar o transporte coletivo das médias e grandes cidades, valorizando, obrigando a licitação em todas as cidades e com aporte de recursos por parte do governo federal. As pessoas, mas recurso para o transporte? Sim, eu considero o transporte coletivo um direito básico da população. Se a gente fala em saúde pública e quer que o SUS funcione, tem que ter dinheiro público e dinheiro federal. Se a gente quer uma educação de qualidade nas escolas públicas, tem que ter recursos. E por que não o direito de ir e vir? É claro que não dá para a gente simplesmente dizer, bom, aí eu vou para outro extremo, porque tem propostas de tarifa zero. Vamos enfrentar esse debate. Eu, obviamente, como cidadão, sou a favor da tarifa zero. Agora a pergunta que fica é, quem paga a conta? Alguém tem que pagar a conta. Não existe almoço grátis. Se o município resolve dar a gratuidade absoluta com tarifa zero para as pessoas, alguém vai ter que pagar essa conta, porque o custo vai continuar existindo, tem que pagar o ônibus que circula, o óleo diesel, o motorista, ou seja, o sistema como um todo. Quem paga a conta? Então, não dá para simplesmente lançar essa proposta ao léu sem que haja uma base fundamental. Eu sempre faço o desafio para as pessoas dizendo o seguinte, bom, São Paulo, como exemplo, subsidia o transporte coletivo, os ônibus. Por isso que São Paulo consegue manter o preço da passagem um pouco abaixo de Porto Alegre, porque seria mais caro. Aí eu pergunto, vocês têm ideia de quanto a Prefeitura de São Paulo coloca como subsídio anual nos ônibus de São Paulo? As pessoas... Bom, eu vou dar uma dica. Vocês sabem qual é o orçamento de Porto Alegre, orçamento global de Porto Alegre, para tudo, para o ano de 2024? Um pouco mais de 11 milhões. Tá? Isso é uma base. Bilhões, né? Bilhões. Quanto é que a Prefeitura de São Paulo dá para subsidiar os ônibus em São Paulo? 5 bilhões e 200 milhões de reais. Metade do orçamento. Metade do nosso orçamento. Então, não é simples a gente propor medidas, que eu sou a favor, mas desde que elas tenham o pé no chão. Sem a participação do governo federal, é impossível que uma cidade do porte de Porto Alegre consiga ter tarifa zero. Se o governo federal bancar, e obviamente não pode bancar só Porto Alegre, teria que bancar as demais cidades, aí nós poderíamos. Então, o meu sonho, como gestor público, é que a questão do transporte coletivo seja compreendido pelo governo federal, que fica com mais de 50%, às vezes 56% de tudo que se arrecada no país. Grande bolo, né? Que uma parte desses recursos realmente fomente o transporte coletivo nas grandes cidades. Porque, caso contrário, o colapso vai acontecer e quem paga o pato é a população mais carente. A gente teve, inclusive, na semana aí um debate, né, na Comissão de Transportes, tratando sobre o transporte na cidade e mais especificamente sobre as lotações, né? Que é outra questão também crucial. Que é um transporte diferenciado de Porto Alegre, porque se fores ao Rio tem as combis transitando, grande parte delas clandestinas, é uma confusão. E aqui o nosso transporte, que começou com Kombi também, e hoje obviamente são micro-ônibus extremamente qualificados, eles são muito diferenciados. Então tem que se buscar uma forma de realmente fazer com que o sistema continue vivendo. Eu acho que é um sistema intermediário entre o ônibus e entre o automóvel, sem dúvida nenhuma, o sistema de lotação é um sistema intermediário que não pode morrer. Perfeito. Prefeito, voltando e fazendo esse paralelo, né, como é que o senhor vê também nesse processo político, né, da sua época como vereador, anteriormente ainda como deputado, né? Nós temos novas lideranças despontando, assim, não precisa evidentemente citar alguns nomes, né, mas assim, trazer esse debate também, né, porque às vezes nos parece, né, e assim, talvez seja o senso comum, um Instituto Clayton de pesquisa, de que alguns nomes
estão sempre ali, né? São alguns nomes, o eleitor busca aquela referência, né? De pessoas que já conhece, né? De pessoas, e às vezes parece que também há uma carência, né? De novas lideranças, né? Como é que o senhor avalia isso também? Eu acho que é um processo normal. Uhum. O processo da democracia, na verdade. Eu acho que esta junção que normalmente o eleitor faz, não individualmente, mas coletivamente, em manter alguns parlamentares antigos, com maior experiência, com uma certa renovação. Tivemos aqui uma renovação bastante forte na última eleição. Temos uma bancada negra extremamente representativa. Isso é uma novidade. Então, mas, ao mesmo tempo, tu continua com alguns vereadores com maior experiência. Então, essa mescla, ela enriquece o parlamento. Porque o vereador novo vem, como eu digo, com tesão cívica, né, com toda a vontade de fazer a disputa, achando que vai mudar o mundo em muito pouco tempo, e os outros que aqui estão há mais tempo vão fazendo a sua reflexão. Acho que essa mistura ela é extremamente rica. Quem ganha é o parlamento, quem ganha é a cidade. Num programa anterior estava aqui com o vereador Ferronato, né, que está desde 1989. Que foi, né, meu líder de governo. De governo, exatamente. E ele comentava sobre isso, né, de que ele é um dos decanos aqui, né, do parlamento, e o quanto as novas gerações, né, os novos vereadores conversam assim, né, até para ter essa noção do processo, né, legislativo, né. Seria uma referência. Seria um crime sem citar nomes, e não tem qualquer conotação de nomes, se nós tivéssemos uma mudança total, pegando a totalidade dos vereadores mudando de um ano para outro. Seria um cataclismo. Um caos, né? Seria um caos. O senhor citou um fato importante da Câmara de Porto Alegre, né, que tem algumas características, né, que são muito, muito legais assim, né, para os eleitores, e reflete também, de certo ponto, o amadurecimento da sociedade, né, que é a formação, por exemplo, né, dessa legislatura de uma bancada negra, né, também a legislatura que teve mais mulheres também, né. Então acho que estamos avançando nesse processo da diversidade também, prefeito. Com certeza, e isso é fundamental, porque o Estado Democrático de Direito, que eu prezo e vou lutar para que ele seja aperfeiçoado de forma permanente, ele só se aperfeiçoa na medida em que a multiplicidade de representações estiverem presentes. Se nós tivéssemos um parlamento somente homens brancos, óbvio que o viés, homens brancos e com uma determinada religião. Então o viés, que ao final e ao cabo, que a Câmara daria, seria um. Na medida em que tu tem um espectro maior de representação, o próprio debate faz com que a riqueza final do projeto, do que aqui é debatido, com a radicalidade normal que tem no parlamento, etc., mas o resultado final, ele acaba sendo muito melhor, porque ele aí consegue fazer uma média geral do que a cidade pensa. É difícil, obviamente, nós hoje pontuarmos este ou aquele segmento. O importante é que o debate aconteça. E quanto maior a representação de todos os segmentos, melhor. Um exemplo, nós temos aqui 3 nações indígenas em Porto Alegre. As pessoas não sabem, mas são 3 nações devidamente alocadas, que têm sua representação numericamente não muito forte, mas como seria importante nós termos um índio aqui representado. Temos hoje uma boa presença de mulheres, certamente vai crescer, uma bancada negra bastante expressiva, pessoas com deficiência, já tivemos vários vereadores que fizeram a diferença, aqui como exemplo o vereador Paulo Brum, que ao longo do tempo sempre... Ou seja, é importante termos esta multiplicidade de opiniões, de representações, porque após o debate o resultado é o melhor para a cidade. Como diz, né, prefeito, a democracia e a diversidade ela está representada no legislativo, né? Que tem todos os segmentos da sociedade representados, né, pelas suas bancadas, né, pelos seus representantes aqui na casa. Né? O LGBT, né? É importante que tenha presença. É importante, enfim, que a casa tenha essa representação. Perfeito. Um ponto de vista mais sentimental, assim, né? Como é que é para o senhor, né? Cada vez que vem aqui ao parlamento, né?
mexe com o senhor ainda de assim, um político experiente, né, com toda a sua bagagem histórica, cultural, né, política, né? O senhor se dirigir aqui até o parlamento, ver esse plenário, como é que isso toca para o senhor aí? Isso mexe comigo sempre. Mexe comigo porque foram 2 anos, primeiro como vereador e depois, mesmo como prefeito, a relação com a Câmara era muito intensa. Eu sempre fui um prefeito que valorizou muito a Câmara por entender a importância do parlamento. E não só com a base de governo, mas a oposição, os vereadores do PSOL, do PT, do PCdoB, que tinham representação, eu sempre os respeitei muito por respeitar o mandato. Porque o mandato não é o fato de ser de posição de situação, o prefeito ele é prefeito da cidade. Naturalmente, respeitando quem é de posição e quem é de situação. Então, eu sempre venho para cá com muita alegria, porque eu sei da importância do parlamento. É impossível nós pensarmos o Estado Democrático de Direito sem um parlamento forte, sem um parlamento que debata, sem um parlamento que cobre, sem um parlamento que questione. Eu, quando vou para o interior, e vou muito para o interior, sou muito convidado, ou mesmo quando dou minhas aulas no curso do INLEGES para vereadores do interior, eu sempre digo o seguinte: pessoal, vocês têm que se valorizar o seu mandato. Mesmo sendo a base do prefeito, não concordando com alguma coisa, não deixe, não precisa ir para a tribuna, porque eu acho equivocado o vereador da situação ir para a tribuna para questionar o prefeito, mas procure o prefeito e cobre do prefeito. E o vereador de posição vai cumprir com o papel dele na tribuna. Esta dinâmica que os vereadores podem e devem exercer é que faz com que o próprio executivo se mexa. Se nós não tivermos uma Câmara atuante, acaba havendo uma acomodação do próprio executivo ou até distorção de comportamento. Porque, quer queira, quer não, esta é uma caixa de ressonância do que a população pensa. E é importante que ela exista para chegar lá para o prefeito e o prefeito, óbvio, vem fazer a avaliação. Ele vai tomar decisões, comprando brigas no bom sentido, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo. Por isso eu prezo muito o parlamento e prezo muito a pluralidade no parlamento. E é o papel do parlamento, né, prefeito? Tensionar, né? Tensionar. Precisa tensionar, né? Tensionar com respeito. Eu acho que uma coisa que tem mudado também, e vejo muito, não é nem na Câmara, mas no Congresso, vejo muito pelo Congresso, é o desrespeito que alguns parlamentares têm para com outros poderes. Isso, quando eu falo em desrespeito, não é não se contrapor, não é não questionar, não é criticar. Tudo isso faz parte da atividade parlamentar. O grande problema é que muitos, e não são poucos parlamentares, estão, para mim, ultrapassando o limite do bom senso, da convivência, que é normal. Ou seja, eu vou e posso e devo criticar se eu sou de oposição ou se eu não concordo com um determinado projeto, com uma determinada decisão tomada no Poder Judiciário. Eu tenho todo o direito de me manifestar e questionar, mas com parâmetros de civilidade, que o Estado Democrático de Direito minimamente exige. Quando a gente ultrapassa isto, bom, aí não é um debate. Aí é muito mais uma briga, é muito mais algo que o parlamento não poderia concordar. Perdemos a complacência, né? Perdemos. Exatamente. Para a gente ir encaminhando o final aqui do nosso programa, já agradecendo a presença aqui do senhor, a gente conversava aqui nos bastidores, né? Até brinquei com o prefeito. Bom, o senhor não para, né? É ativo, né? O tempo inteiro, né? E agora está, como o senhor colocou aqui, informou aos nossos telespectadores, está trabalhando, né, no setor da sustentabilidade no município de Canoas, né? A partir daí, qual é o futuro, né, de José Fortunati, que temos também eleições aí se aproximando, né? Como é que o senhor pretende também, eu sei que o senhor acompanha para e passo, né, a política aqui na capital, né? Como é que se posiciona nesse momento, né? Que olhares o senhor tem sobre essas tendências daqui a pouco aqui na cidade? Antes, deixa eu fazer um reparo. Me conta que quando eu falei da queda do Muro de Berlim, não, das Torres Gêmeas, eu falei 9 de novembro. Na verdade, 9 de novembro é a queda do Muro de Berlim. Isso. 11 de setembro, então acabei trocando as datas, mas em cima de dois eventos malucos. Né? Marcaram mesmo. Bom, eu, óbvio, não serei candidato em 2024, esse já é um compromisso público que eu assumi desde o ano passado. Refleti muito, fui convidado tanto para ser candidato a prefeito quanto para ser candidato a vereador. Agradeci, mas declinei.
mas continuo morando em Porto Alegre, mesmo trabalhando em Canoas, moro em Porto Alegre, no mesmo local, vivo Porto Alegre com intensidade e vou participar do processo como apoiador. Naturalmente estou fazendo uma reflexão com um grupo, que é o grupo que hoje apoia a pré-candidata Maria do Rosário. Estou engajado na formação e em pensar o programa de governo e estarei aí presente. Então, não pretendo me omitir. Mesmo trabalhando em Canoas e lá com o prefeito Jairo Jorge, eu estarei em Porto Alegre refletindo dentro das minhas condições, fazendo um bom debate, pode ter certeza, sem ofensas para quem me conhece. Respeito muito o prefeito Melo, que foi meu vice, aliás, então não vai estar na minha boca qualquer ofensa ao prefeito Melo, mas tomei uma decisão e vou levar adiante essa decisão para tentar contribuir com o debate da cidade. Certo. O senhor voltou, está no PV agora, né? Partido Verde. É uma volta às origens, ainda daqui a pouco uma coisa assim. É engraçado, Clayton, porque quem acompanha a minha vida e sabe das minhas posições, sabe que eu não mudei de posição. Estava mudando algumas coisas, que é normal. Claro, algumas mudanças radicais, tipo, quando eu, na fundação do PT, eu fazia parte de um grupo, de uma tendência que era claramente marxista-leninista. Eu fui marxista-leninista e lia, estudava, debatia. Marxismo-leninismo, todo mundo sabe, prega a revolução, prega a tomada do poder. Bom, isto mudou. Hoje o José Fortunati, que está aqui já de alguns anos, não é de agora, é um radical pela defesa do Estado democrático de direito. Eu acho que a democracia liberal ela tem suas imperfeições, tem, mas eu trabalho para aperfeiçoá-la. Eu acho que a democracia completa a gente só encontra quando tiver liberdade de expressão, de organização, etc. E também, obviamente, a ascensão social, especialmente de quem mais precisa hoje das políticas públicas. Quando as pessoas tiverem um pouco mais trabalho, aí nós teremos uma democracia um pouco mais completa. Então, mudei. Mas no restante, eu continuei defendendo as mesmas políticas públicas, sou um ardoroso defensor do SUS, do Sistema Único de Saúde, da assistência social. Ou seja, eu não mudei as minhas características básicas da defesa de políticas públicas muito adequadas. Então, nesse aspecto, entrar no PV não significou para mim nenhuma ruptura. Simplesmente a troca de sigla. Mas Fortunato, tu já trocou tanto partido. Bom, partido é uma questão de circunstâncias. A grande questão, o que eu pergunto, eu mudei a minha forma de pensar, de agir e de defender o Estado brasileiro? Não. Algumas mudanças, mas procurando aperfeiçoar. Eu me sinto bem no PV, primeiro porque a primeira opção foi da Regina, Regina que sempre trabalhou com a questão de sustentabilidade, a questão dos animais, então o PV tem tudo a ver com isso. Ela é pré-candidata a vereadora, então resolveu ingressar no PV e eu acompanhei. Mas acompanhei não só por acompanhar, mas para tentar contribuir com o PV nesse momento em que a questão da sustentabilidade mundial realmente precisa dessa reflexão. Aquecimento global, degelo e catástrofes climáticas, eu acho que está mais do que na hora de que cada um de nós, façamos a nossa parte. Eu quero contribuir com o PV para isso. Muito bem, que belo bate-papo aqui com o nosso prefeito José Fortunati, agradecendo pela presença, pela disponibilidade do tempo, né? E a ideia desse programa é isso, né? Trazer convidados, personalidades que passaram aqui pelo Legislativo, que tem uma bagagem histórica e cultural, para contribuir, enfim, com o debate que se está tendo, né, no processo político de Porto Alegre e também do país, né? Então a ideia é trazer essas ideias aqui, a ideia é trazer esses debates, esse ponto de vista de cada uma das pessoas que passaram pelo Legislativo, pessoas históricas, né, que passaram pelo Legislativo, para que a gente possa contribuir também com o nosso telespectador, né, para ter uma análise, né, prefeito, mais apurada, né, do que é política, de como se fazia política, de como se faz política, para fazer também essa viagem no tempo e ver o processo evolutivo, né, com o intuito final, evidentemente, né, de garantir o processo democrático, né, prefeito? Eu agradeço, Clayton, agradeço a TV Câmara pela oportunidade, agradeço a vocês. Acho que é um belo programa que vocês realmente estão conduzindo, ouvindo as pessoas, permitindo que elas falem, expossem a sua opinião. Porque, infelizmente, esta polarização que hoje o país vive
está nos emburrecendo. Está nos emburrecendo. As pessoas já não discutem, não debatem em cima de argumentos, em cima de dados. São simplesmente ofensas. E eu, felizmente, ao longo dos meus 48 anos de vida pública, me nego a chamar um adversário por qualquer adjetivo. Chamo pelo nome. Vou poder fazer um enfrentamento em cima de ideias. Seria muito bom se nós, em 2024, conseguíssemos fazer isso também na eleição municipal. Então, seria ótimo. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Muito bem. Valeu. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou. Mais uma vez, muito obrigado, prefeito José Fortunati. Cidadão de Porto Alegre, né? Vale lembrar, né? Cidadão de Porto Alegre. Dado por um vereador, João Bosco Vaz, recebido aqui nesta casa, com muito orgulho. Muito bem. Muito bem. A você de casa que nos acompanhou, o TV Câmara Especial fica por aqui. Para rever este e outros programas da TV Câmara, acesse as nossas redes sociais e mais informações do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá, tchau, tchau.